Uma empresa chinesa de tamanho colossal, que somente na Ásia possui bilhões de usuários em suas plataformas. Para nós, ela é completamente desconhecida, mas está por trás de muitos produtos que fazem parte do nosso cotidiano. Que empresa é essa, que muitos dizem ser dona de quase tudo? Diariamente, nós consumimos uma grande quantidade de produtos e serviços da China. É provável que você utilize o TikTok e faça compras em sites como Shein e AliExpress. As empresas do gigante asiático se espalharam mundo afora e já dominam muitos segmentos. E um dos grandes exemplos disso é a Tencent, uma das maiores empresas privadas do país. A companhia oferece soluções tecnológicas em múltiplos setores, desde aplicativos de chat e comunicação até o desenvolvimento de games e softwares de inteligência artificial. Com um valor de mercado de mais de 500 bilhões de dólares, a empresa faturou quase 90 bilhões em 2021. Esses números, por si só, já demonstram o tamanho da Tencent. E quando analisamos a base de usuários e clientes da companhia, os números assustam. 1,3 bilhão de pessoas usam mensalmente produtos e serviços dela. Embora grande parte desse número esteja na China, a Tencent tem os Estados Unidos e o Brasil como dois de seus mais importantes mercados. No entanto, a atuação dessa gigante por aqui é cercada de controvérsias, devido ao fato de a empresa não possuir transparência em sua política de utilização de dados dos usuários, o que levanta suspeitas de violações de privacidade. E alguns desses produtos considerados invasivos podem estar rodando agora mesmo no seu computador. Como a Tencent cresceu de forma tão avassaladora? E quais são as controvérsias que envolvem a companhia? Em 1998, a Tencent foi fundada e poucos anos depois, em 2004, ela abriu seu capital no mercado de ações. Sua estreia na Bolsa de Valores de Hong Kong foi uma das mais bem-sucedidas da história, com uma arrecadação de cerca de 800 milhões de dólares. Desde então, a companhia multiplicou seu valor em mais de 590 vezes. A empresa, que foi fundada por 5 amigos, teve como figura principal Ma Huateng, mais conhecido pelo apelido Pony Ma, que atualmente é o CEO da companhia. No início, o objetivo dele e de seus amigos era o de desenvolver um software para comunicações na internet, algo ainda muito prematuro naquela época. Assim surgiu o primeiro produto da Tencent, o QQ, um dos primeiros serviços de mensagens instantâneas da China, que se tornou um grande sucesso no país. O chat permitia que os usuários se comunicassem com amigos e familiares em tempo real, gratuitamente. Hoje isso parece algo banal, mas na época era um feito revolucionário, que demonstrava o quão visionários eram os líderes da companhia. Mas apesar do foco inicial no ramo da comunicação, a empresa rapidamente se expandiu para outras áreas, o que foi essencial para seu rápido crescimento. Com apenas um ano de fundação, em 1999, a Tencent já havia lançado seu primeiro jogo online, chamado QQ Tank. Com ele, a marca foi uma das pioneiras a entrar no mercado de games na China. A aposta não poderia ter dado mais certo, já que nos anos seguintes, os jogos começaram a tomar conta do país. Vale destacar como a sigla QQ se tornou as iniciais de uma infinidade de outros sites, aplicativos e jogos que a Tencent lançou nas últimas 2 décadas. Um exemplo disso foi o QQ Games, uma plataforma de jogos online que logo se tornaria uma das principais fontes de receita da empresa. Pouco depois, ela lançou o QQ Music, que hoje é um dos principais streamings de música da China. Muitos desses empreendimentos nasceram antes da Tencent estrear na Bolsa de Hong Kong. Mas após a entrada triunfal da empresa no mercado de capital aberto, seu caixa foi fortalecido pelos investimentos milionários que recebeu. Com os bolsos cheios, a companhia ganhou um novo fôlego para investir nos mercados que já atuava e ainda ampliar seu leque de produtos e sua influência estratégica. Em meados dos anos 2000, a corporação fechou uma parceria com a famosa empresa americana fabricante de softwares de segurança e antivírus, McAfee. Isso permitiu à Tencent aprimorar as medidas de segurança virtual para seus produtos, especialmente para os servidores de jogos e plataformas de pagamento pertencentes a ela, como a Tenpay. No final dos anos 2000, o conglomerado viu sua receita anual crescer em 15 vezes, partindo de um faturamento de 200 milhões de dólares em 2005 para cerca de 3 bilhões apenas 5 anos depois. Foi também nessa época que o mundo passou por uma revolução, causada pela chegada dos smartphones. A Tencent soube tirar proveito desse novo cenário e, mais uma vez, assumiu uma posição de liderança no mercado chinês. Em 2011, a empresa lançou o WeChat,
um aplicativo de mensagens similar ao QQ, mas projetado para uso em smartphones, ao contrário do software mais antigo, que foi idealizado para computadores. Em resumo, o WeChat é basicamente o WhatsApp chinês, e não demorou muito para que ele se tornasse o principal produto da Tencent, que pouco a pouco foi deixando de lado o QQ. Para se ter uma ideia, o WeChat precisou de 433 dias para chegar a 100 milhões de usuários, enquanto o Twitter precisou de 4 anos para atingir essa marca e o Facebook 5. O WeChat, desde então, passou a ser atualizado constantemente e hoje tornou-se um aplicativo completo. Além das funções principais, ele te permite também criar e gerenciar campanhas de marketing, reservar hospedagens em hotéis, fazer pagamentos e até consultar os horários dos ônibus e metrôs. Com todos esses atributos, fica fácil entender por que o WeChat se tornou a maior rede social da Ásia, com mais de 1 bilhão de usuários mensais. Mas, ao mesmo tempo em que a companhia investia pesado na rede de mensagens, ela também alcançou uma posição de destaque no mercado de jogos. Apesar de a Tencent ter desenvolvido muitos jogos ao longo de toda a sua história, foi em 2011 que a gigante deu um de seus passos mais importantes na bilionária indústria dos games. Nesse ano, ela adquiriu a americana Riot Games, uma das maiores e mais respeitadas desenvolvedoras de jogos do planeta. A joia da coroa da Riot é o League of Legends, um jogo aclamado mundialmente com 100 milhões de jogadores mensais e que movimenta bilhões de dólares. Ao adquirir a Riot, o League of Legends passou para o domínio da Tencent e desde então permanece sendo um dos games mais populares do mundo. A Riot ainda é proprietária de outro jogo muito popular, o Valorant, com mais de 17 milhões de jogadores ativos. Com a aquisição bem-sucedida da Riot Games, o céu se tornou o limite para a Tencent. Em 2015, ela se tornou a maior acionista da Epic Games, ao adquirir 40% das ações dela. A Epic também é uma das maiores empresas do ramo, com seu título mais famoso sendo o Fortnite, que alcançou a incrível marca de 350 milhões de jogadores registrados. Somente esse jogo gerou 1,8 bilhão de dólares para a Epic Games, apenas no ano de 2019. E a influência da corporação chinesa no mercado de games não para por aí. Ela também possui participação em várias outras grandes desenvolvedoras de jogos, como a Supercell, a PUBG Corporation e a Activision Blizzard. Ainda no ramo dos games, a Tencent tem sido afetada por grandes polêmicas envolvendo seu nome. Nesse ponto, o que pode estar em jogo é algo extremamente valioso: a sua liberdade. No mundo dos games, assim como fora dele, ninguém gosta de ser passado para trás. Entre os jogadores de computador e videogame, a trapaça é uma questão muito debatida, pois costuma ser fácil burlar os sistemas dos games. Basta instalar um arquivo que te faz todo poderoso e pronto, você se torna invencível. Para combater isso, existem os softwares anti-trapaça, popularmente conhecidos pelo termo em inglês anti-cheat. Eles são softwares desenvolvidos pelas empresas que produzem os jogos para dificultar a vida dos jogadores mal intencionados. As grandes companhias desembolsam enormes quantias para tornar esses programas cada vez mais robustos. E um dos melhores softwares pertence à Tencent. É o Vanguard, da Riot Games, que é feito diretamente para o jogo Valorant. Em 2020, a Riot chegou a oferecer 100 mil dólares para quem conseguisse achar alguma falha no seu anti-cheat. Apesar de beirar a perfeição ao impedir as trapaças, o Vanguard é alvo de muitas controvérsias. Isso acontece porque o programa é apontado por muitos usuários como extremamente invasivo. A Tencent, por meio da Riot, obriga que ao instalar o Valorant, você também instale um arquivo anti-trapaça à parte, sob o pretexto de aumentar a segurança na plataforma. Mas esse software fica rodando em segundo plano o tempo inteiro, mesmo quando o usuário não está no jogo. Se o computador estiver ligado, o anti-cheat chinês também estará. Ele permanece vasculhando todos os arquivos presentes no seu computador, procurando detectar algum programa que possa ser utilizado para trapaça no jogo. Isso é realmente eficaz, mas ao mesmo tempo você entrega à Tencent de bandeja o acesso a todos os seus dados. Apesar da Riot Games alegar que seu anti-cheat é seguro e não afeta o computador do usuário, o tema ainda é controverso e se torna ainda mais questionável quando olhamos para o histórico da Tencent, quando o assunto é a privacidade de seus consumidores. Isso ocorre porque as empresas chinesas precisam seguir regras e exigências rígidas do governo para poderem continuar operando por lá. Mas Pony Ma, fundador da Tencent, não só é membro do Partido Comunista Chinês, como também do Congresso do país. Além disso, foi um dos líderes do projeto de digitalização da identidade chinesa, que possibilitou a implementação do reconhecimento facial e do sistema de crédito social em larga escala no país. É fácil entender os interesses por trás desse projeto quando olhamos para os investimentos
investimentos maciços da Tencent em inteligência artificial. Assim como a Amazon e o Google, a gigante chinesa possui um assistente de voz virtual integrado às suas plataformas, chamado Xiaowei. Além disso, a gigante é uma das empresas que fornecem os sistemas de monitoramento de ruas e segurança pública na China. Uma das ferramentas utilizadas para isso é a Tencent Cloud, uma plataforma de computação em nuvem que também fornece serviços de armazenamento de dados para empresas e governos em todo o mundo. Apesar das polêmicas e acusações contra a companhia, no que se refere à privacidade dos usuários e ao envolvimento da empresa com o governo chinês, a Tencent continua se expandindo rapidamente. Quais são as apostas dela para continuar no topo no futuro? Um dos ramos que a empresa está investindo é em tecnologia blockchain. Ela está montando um acervo de obras de arte históricas da China, todas no formato de NFTs, que são artes digitalizadas e vendidas na internet. Embora ainda seja proibida na China a comercialização de criptomoedas como o Bitcoin, não existem restrições legais ao NFTs, e a Tencent parece estar lentamente dando seus primeiros passos rumo a esse mercado. A gigante asiática também aposta alto na indústria da música. Em 2018, a companhia anunciou a criação de uma divisão especializada no setor audiovisual, que passou a se chamar Tencent Music Entertainment. Ela ainda possui participação nas ações do Spotify, Universal e Warner Music. Nem a indústria automobilística escapa da influência da gigante. Em 2017, o grupo Tencent adquiriu 5% das ações da montadora Tesla de Elon Musk numa operação de 1,8 bilhão de dólares. A Tencent, sem dúvidas, é uma empresa totalmente integrada ao mundo virtual. Não é à toa que ela cresce em média 60% ao ano há mais de 2 décadas. A marca se expandiu mundo afora com uma velocidade alucinante, e seus produtos já tomaram conta dos 4 cantos do mundo. E uma coisa é certa, as projeções para o futuro da Tencent nos levam a crer que tão cedo ela não vai parar de crescer. E você sabia que a África se tornou o novo grande foco da China? No vídeo que aparece agora na sua tela, eu te explico por quê. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios.